Resumo semanal, meu caminho é te amar. Fica com a gente até o final do vídeo e vem saber tudo o que vai acontecer nessa semana eletrizante. Tudo começa quando a Isabela está no quintal de casa, brincando um pouco em sua nova cama elástica, quando o Memo chega para revelar o grande segredo de que ele é o pai da garotinha. Mas antes mesmo que o Memo conte toda a verdade a Daniela, a Isabela sofre um acidente. Se você quer saber todos os detalhes sobre o acidente de Isabela, clica aqui no gostei, se inscreve no nosso canal e comenta acidente da Isabela, que eu vou colocar o link para que vocês possam assistir na íntegra, completinho, como será todo o desenrolar dessa história. Mas por enquanto vou te contando algumas coisinhas do que vai acontecer. A Karen vai até o escritório do Fausto, toda arrogante do jeito ser dela, e exige a ele que não lhe dê mais ordens, isso porque o Fausto ordenou para o Aron não continuar o seu relacionamento junto com a Karen. Daí, ela ficou totalmente nervosa, até porque o Fausto nem quer assumir um compromisso com ela, porque ele já está casado com a Daniela e também está proibindo ela ter um relacionamento com o assistente, o compaga dele, né, o que sabe de tudo dele, o Aron. Aí, então, o Fausto diz que a Karen tem que fazer o que for dito e não o que ela quer fazer. Karen, então, fala para o Fausto que ele não manda nela e taca-lhe a mão na cara do homem. Nesse momento, o pai da Karen chega e pergunta o que está acontecendo entre eles. O Fausto arregala os olhos para Karen e joga toda a culpa para ela, deixando que ela responda. Por sua vez, enquanto a Daniela e o Memo estão tentando conversar sobre o grande segredo dele que ele quer então revelar, a Daniela fica tentando entender por que ele está tão nervoso e diz que imagina que o assunto seja tão sério por causa da cara dele e pede para que ele abra o coração e que conte tudo. Nesse momento, a Isabela chama a atenção da mãe pulando muito alto na cama elástica ali e acaba que caindo, batendo com a cabeça no chão e caindo diretamente na piscina e se afogando um pouco. E o pior, gente, acontece. Memo pula na piscina com roupa e tudo, pega a menina lá no fundo da piscina e leva para a superfície. Chegando lá, Daniela fica chamando pelo nome de Isabela o tempo todo, pedindo para que a garotinha reaja. Nisso, eles notam um machucado na cabeça da menina enorme. Memo fica todo agoniado e pede para que a Daniela vá chamar uma ambulância urgente. Enquanto isso, ele tenta manobras de ressuscitamento na menina. O Eugênio quer saber o que foi que aconteceu entre Karen e Fausto. A Karen não diz uma única palavra, ela está com vontade de avançar em cima do pescoço do vilão, mas foi contida pelo pai e acaba que saindo sem dar nenhuma resposta a ninguém ali. Nisso, o Fausto tenta se defender, dizendo para o pai de Karen que ele não sabe o que foi que aconteceu, que estavam conversando sobre negócios e de repente ela lhe acertou uma bofetada no rosto. O senhor Eugênio pergunta ao Fausto se ele tem certeza disso e ele diz que sim, que cada vez mais a filha dele lhe tolera menos. Aí o Eugênio diz para o Fausto que é muito estranho, porque sua filha nunca agiu de modo assim nem quando era criança. Fausto avança no pescoço do Aron por causa da Karen e diz que a Karen é sua mulher e que ela está usando o Aron para lhe causar ciúmes e desvendar alguns segredos dos dois, e exige que Aron termine com ela imediatamente. Aron diz ao Fausto que ele não sabia que a Karen era uma das mulheres do Fausto e que não tinha noção dessa conquista, porque pelo menos o Fausto nunca lhe contou. Fausto diz que não deve satisfações ao Aron e pede para que ele tome cuidado agora e que não se aproxime mais da Karen e que termine todo e qualquer tipo de relacionamento que tenha com ela, porque isso pode lhe custar a vida. E afirma para o Aron que a Karen é a sua amante. Úrsula descobre mais um segredo do seu tio Macário e parte para cima do vilão. Aí ela pega toda a fortuna que ele está, aí o Macário diz que não, ele não jogou em apostas nem nada do tipo e que esse dinheiro é dele. Aí a Úrsula diz que agora é um problema dele. Esse dinheiro sendo da Amparo ou de apostas ou coisas do tipo está confiscado, brinca ela, e diz que não devolverá o dinheiro para o homem. Nisso, o Macário fica totalmente com raiva de toda essa situação e avança em cima da sobrinha, tocando ela pelo pescoço e diz que ela vai ter que devolver esse dinheiro, custe o que custar, porque lhe pertence. Lá no hospital, a Daniela e o Memo estão preocupados com o estado de saúde da Isabela, que até agora os médicos não apareceu para lhe dar alguma informação.
O Fausto aparece para consolar a Daniela justamente no momento em que o Memo volta sem nenhum tipo de resposta sobre a menina. Até que então o Fausto percebe que o Memo está ali no hospital e pede para que ele vá embora. Memo diz que não vai embora dali e que ele veio com a senhora Daniela e que está aguardando informações sobre a menina. Fausto diz que esse é um assunto familiar e que ele está ali para apoiar tanto a Dani quanto a Isabela e exige que vá embora. Daniela pede para que o Fausto se comporte, que foi o Memo quem salvou a vida de Isabela e que se depois desse acidente ele veio então lhe dar toda a assistência e pede para que o Fausto não faça nenhum tipo de escândalo. Memo, notando então toda aquela situação difícil, diz que vai tomar um café para que possa deixar o casal ali conversando. Enquanto isso, Memo olha para a cara do Fausto com raiva e o Fausto olha de volta para o Memo totalmente irritado. Úrsula e Macário discutem e dessa vez a discussão é mais tensa do que nunca. Eles discutem por causa do que está acontecendo com referência ao dinheiro. Úrsula tenta dar uma surra no seu tio e o Macário diz que ela não deve se meter em seus problemas porque senão ela vai pagar caro, até porque Macário sabe sobre todos os podres que envolve a Úrsula. Aí então a Úrsula diz para o Macário que vai dividir o dinheiro meio a meio, é pegar ou largar, porque senão a Amparo vai ficar sabendo que o Macário está aprontando mais uma vez nas costas dela. Macário tem que aguentar isso calado de sua sobrinha, porque é melhor ele ter metade do dinheiro do que não ter nada. O médico chega para contar a Daniela e a Fausto que a Isabela entrou agora mesmo em estado de coma e que está respirando por respiração mecânica, e a Daniela pergunta para o médico se a Isabela está consciente. O médico informa que não, a Isabela está inconsciente, que permanecerá em coma e que eles estão tentando de tudo para reanimar a menina. Aí agora o Fausto não consegue suportar que o Memo está ali todo aflito. Ninguém até agora sabe que o Memo é o verdadeiro pai daquela garotinha. Memo começa a questionar o médico sobre algumas coisas e tirarem algumas dúvidas, enquanto o Fausto não gosta nada disso. Então a Daniela pede para o médico para que possa ver a sua menininha. Aí o médico diz que não, que a situação da garotinha é muito difícil e que isso poderia prejudicá-la de uma forma ou de outra. Fausto se retira um momento ali e fala que se por acaso a Isabela morrer, toda a sua fortuna será jogada no lixo, junto com o tempo que ele gastou, tanto ao lado de Daniela quanto ao lado de Isabela, já que o vilão não suporta nem a filha nem a esposa. Daí o Fausto volta para o médico e fala totalmente irritado que o médico tem o direito e obrigação de salvar a sua filha, que é para isso que está sendo pago. O médico não retruca essa ira e acaba dizendo que ela está sendo cuidada pelos melhores especialistas da cidade e que agora eles vão começar a tentar descartar algum dano cerebral na menina e pede para que eles... Depois de muita insistência de Memo e de Fausto, finalmente a Daniela consegue entrar para ver a sua filha lá na intensidade intensiva, que ela na UTI, onde ela está em coma. A garotinha ainda está muito mal de saúde e a Daniela começa a relembrar do primeiro momento em que a viu, que segurou em seus braços, dos primeiros passos, da primeira vez que ele chamou de mamãe. Enfim, conversa com ela sobre tudo e pede para que a Isabela seja forte e que não lhe... Daniela vai até a sala de espera, onde está todo mundo lá reunido, e quando o Memo vai se aproximar para tentar consolar a Daniela, a Karen chega primeiro e dá um abraço na amiga, dizendo que sente muito pelo que está acontecendo. A Daniela diz que é tão difícil ver a sua pequenininha naquele estado, num lugar como esse. Aí Memo se aproxima e pergunta como que Isabela está. Ela diz que está da mesma forma, não responde de maneira nenhuma. Fausto se aproxima da Daniela e tenta consolar ela de uma forma ou de outra. Karen vira o rosto para que nem veja essa cena e acaba que saindo para poder ver a Isabela lá na sala onde ela está em coma. Nisso, tanto Fausto quanto o Memo continuam se encarando ali. Só que vocês acham que o pior foi isso? Não, a Karen vai tentar matar a garotinha. Ela vai até onde está o quarto de Isabela. Chegando lá, ela tira a máscara aos prantos, chorando e dizendo que toda sua ruína, todo o mal que aconteceu na vida dela é culpa da Isabela, e começa a chamar a Isabela e diz que ela a odeia mais do que sua própria vida. Ela odeia tanto a Isabela que ninguém consegue ter noção. Daí ela começa a ter uma ideia maligna, que é tentar tirar a vida da garotinha, já que ela está respirando por ventilação mecânica, ela alterar ali para que a garotinha se sufoque e assim morra.
E então a Karen diz para a Isabela ali em coma que se por acaso a Isabela morrer, o Fausto será totalmente dela. Daí, gente, a gente começa a ter uma noção de que talvez os bebês que Daniela morreu tenha sido a própria Karen que causou alguma coisa ali que fizesse então a Daniela perder todos os seus bebês que ela tentou engravidar e não conseguiu. Tudo isso para que ela pudessem ficar então com o Fausto, já que ela é a amante do Fausto e sempre está ali por perto da Daniela, conversando, apoiando, fazendo aquela falsidade toda. Nisso, gente, a enfermeira escuta os bips do coração de Isabela, né, que é ela que está responsável por cuidar daquela área, e nota que há algo de errado e chega bem a tempo de salvar a vida da garotinha, onde a Karen está tentando fazer algo maligno ali. Sabendo do estado de saúde da garotinha, Amparo vai até o hospital para tentar ajudar de alguma forma. Nisso, o Memo pede para que a Amparo tome cuidado em suas reações, para que ninguém desconfie algo ali, porque ninguém sabe nem por que o Memo está ali e diz que está ocultando suas lágrimas para que ninguém perceba o quão mal ele está diante daquela situação e que nem mesmo poder ver sua filha ele pode. Daí, então, a Amparo tem que tentar disfarçar tudo aquilo para que ninguém note a angústia e desespero deles. E eles ficam totalmente angustiados para obter alguma ajuda e informação sobre a menina, mas agora eles não têm, e então tem que disfarçar apenas a preocupação e não o total desespero. Nisso, gente, na primeira oportunidade que o Memo tem, ele vai até o quarto da menina para que possa então ver ela. Lá ele confessa toda a verdade para a Isabela e diz que ele é muito mais que um amigo, e diz que ele é o verdadeiro pai dela. Pena que a Isabela está em coma e não consegue escutar nada. Aí agora ele fica lá trocando declarações com ela, dizendo que ela é uma verdadeira Santos, esse é o sobrenome dele, e diz que ele nem sabia que a mãe dela estava grávida, não sabia de nada, e desde o segundo que ele soube, ele não consegue parar de pensar nela como filha. Memo diz que se ele soubesse pelo menos da gestação de Isabela, todas as coisas seriam diferentes. Daí o Memo desabafa e conta a real história sobre como tudo aconteceu para a menina. Memo pede para que a Isabela seja forte. Ela tem toda uma vida para poder cuidar, para poder crescer, poder viver, e beija as mãos daquele pequeno anjinho que está em coma. Ele se levanta lentamente, solta as mãozinhas dela e fica ali, gente, com toda a dó do mundo para acalmar a menina. Ele coloca também a imagem da Virgenzinha sobre a mão dela. Nisso, temos direito agora e acesso às imagens que Isabela está tendo em sua mente enquanto está em coma. Ela está em um lugar branco, como se fosse no céu, com um lindo vestido branco, quando de repente uma mulher chama então pelo nome dela: Isabela, Isabela, e ela fica ali procurando. É uma cena muito fofa, quando de repente ela encontra sua filha, encontra sua verdadeira mãe. Aí a mulher fala para ela: vem comigo, minha filha. Aí a Isabela aponta para a luz e fala: que luz linda, é uma luz estranha, e se eu fosse para ali? Aí de repente a mulher segura as mãos de Isabela e as duas começam a conversar. Isabela caminha em direção à luz, perguntando o que é aquilo para sua mãe. Aí a mãe da menina fala para ela que ela deve escolher o que ela mais quer agora nesse momento fazer, que ela vai lhe ajudar. Nesse momento voltamos para o quarto e apenas vemos uma Isabela toda deitadinha na cama, incubada, aquela tal, e de repente a mãozinha da garota começa a mexer. Vamos agora diretamente para onde Memo e a Daniela estão conversando. Memo diz para Dani que a menina parece até um anjinho, bem quietinha ali, mas dá uma dó porque ele sabe o quanto ela é agitada, gosta de brincar, e diz que deixou na mão da menininha uma medalha da Virgenzinha para que possa cuidar dela nesse momento, e pergunta a Daniela se ela se importa. Daniela diz que não e agradece pelo Memo estar sempre ali lhe apoiando, prestando toda a solidariedade. Aí o Memo conta para ela que aquela medalhinha que deixou com a Isabela é milagrosa e ele crê que logo logo o milagre vai acontecer e que Isabela vai acordar, e pede para que a Daniela tenha fé. Daniela diz que fé ela tem, só que já lhe aconteceram tantas coisas ruins nessa vida que ela se sente tão impotente diante de sua filha. Aí o Memo diz que imagina tudo isso e sente na pele, mas pede que a Daniela seja forte por ela e pela menina também.
Enquanto a Daniela ainda está em coma, Fausto e Karen se divertem lá no quarto do casal. Os dois ficam lá trancados. A Karen chega, fecha a porta e diz que ela veio até lá para poderem curtir um pouco aquela tarde. Aí a Karen diz que ninguém pode flagrá-los ali, até porque Daniela está no hospital com a menina e que ninguém vai desconfiar dela. E a única coisa que ela saiu contando pela casa é que ela foi até o quarto para pegar roupas para Daniela e caso Isabela também precise. Depois que eles fazem o tchan-tchan-tchan, Karen e o Fausto começam a conversar que eles devem se esconder cada vez mais para não deixar rastros por aí que alguém possa desconfiar do envolvimento dos dois. Amparo está conversando com o Leonardo quando deixa escapar que Isabela é a verdadeira filha do Memo. Mas adivinha só quem está escutando por trás da porta toda a conversa de Leonardo com Amparo? O Macário. Aí ele sai todo assustado depois dessa revelação. Memo e Daniela entram juntos para o quarto onde a Isabela está e lá o verdadeiro milagre acontece perante os olhos dos dois. Isabela começa a reagir. Eles olham um para o outro emocionados em ver a garotinha começando a dar seus primeiros sinais de vida e então o Memo corre para chamar o médico enquanto a Isabela agradece a Deus, a Virgenzinha e a Isabela por ter forças de poder se recuperar. Enquanto isso, Macário não vai aguentar guardar o segredo por muito tempo. Ele liga imediatamente para Úrsula para contar que ela gostaria de saber algo que ele acabou de descobrir. Aí então a Úrsula conta que está lá no hospital porque foi ver o Memo que está lá por causa da menina e pergunta o que foi que aconteceu e porque me pergunta onde está. Aí nesse momento o Macário fala bem baixinho e diz que tem um grande segredo para contar a ela. Ele já sabe qual o segredo que o Memo tanto esconde. Úrsula fica logo agitada e pergunta: isso é verdade? Você sabe? E então Macário diz que ele sim, ele descobriu tudo. Úrsula pede para que ele deixe de enrolar e lhe revele logo toda a verdade. Macário, sorrindo, diz que quando a Úrsula souber vai surtar depois de tudo isso. Úrsula pergunta o que ele tanto esconde. Macário começa então a colocar um arrodeio tão grande para poder revelar a verdade, mas fala tudo isso sorrindo e desliga o telefone na cara da sobrinha para deixar ela em pânico. Isabela então acorda, os médicos entram para poder dar auxílio à menina, Memo e Isabela correm para a vidraça ali e ficam olhando todo o movimento e depois eles saem todo eufórico falando que nem conseguem acreditar que finalmente a Isabela acordou. A Dani começa a agradecer ao Memo por suas orações, por seu companheirismo ali, por toda a atitude que ele tomou com ela e com a menina também. Enquanto os dois estão conversando, a Dani taca um abraço no Memo e o Memo corresponde com um beijo intenso, quente, calorento e amoroso com a Daniela. Aí depois do beijo, sabe o que acontece? Os dois ficam sem jeito. A Daniela se desculpa com o Memo diz que ele é um cavalheiro, ele jamais agiria assim num momento como esse, se aproveitando da situação. Daniela diz que os dois erraram, foi os dois, porque os dois corresponderam, né? E diz que eles erraram por isso e devem fazer de conta que isso não aconteceu, porque foram tantas horas, tantos dias de angústia, que acabaram que eles confundindo um pouco os sentimentos naquele segundo e pede para que o Memo se desculpe ela. Aí o Memo também pede para que a Daniela lhe desculpe. Memo também diz, pedindo desculpas a Daniela, que desculpa por ser inconveniente, por às vezes estar muito próximo, por lhe incomodar. Daniela então diz para o Memo que não, ele jamais incomoda ela. Fala isso num tom mais apaixonada. De repente a Úrsula chega para quebrar aquele clima romântico e taca um beijo no Memo perguntando como que a menina está. O vilão Fausto também chega nesse momento e acaba que eles todos ali comemorando pela menina, mas a Daniela fica um pouco sem jeito diante de toda aquela situação. Por sua vez, a Karen está lá na sua casa, numa maior força. Isso porque a Morena está sentindo saudades do seu amante e está em casa porque parece que o relacionamento dos dois é impossível ir para frente. Karen está tomando então uma e lembrando de todos os momentos bons que ela teve com o Fausto e lembrando dele falando para ela que ela é uma mulher irresistível. Karen também se declara para o Fausto dizendo que esse é o lugar mais seguro que ela consegue encontrar, que é nos braços dele. Ela também recorda do Fausto dizendo que enquanto a Isabela for menor de idade, eles não poderão ter um relacionamento sério, ele também não poderá se separar da Daniela porque ele tem a fortuna para poder receber e que se não fosse essa herança eles já estariam juntos. Mas ele quer pôr a mão nesse dinheiro que é seu por direito. Voltamos para uma Karen totalmente arrasada, chorando diante de toda aquela situação.
Agora, finalmente, a Daniela pode abraçar a Isabela, que acordou. Aí a Daniela vai contando para ela tudo o que aconteceu. Isabela conta que está assustada e Daniela diz para ela não se preocupar, que tanto ela quanto o pai e o Memo estão todos ali para ajudá-la. E começam a conversar, a contar como foi que tudo aconteceu, o que foi que houve, e pede para que ela se mantenha tranquila para que todos continuem tranquilos. Dani chega lá na sala de espera e conta para todos que ela revelou para a Isabela que foi o Memo quem salvou a vida da Daniela, da Isabela, e que ela ficou radiante e feliz e que gostaria de ver o Memo. Aí o Fausto não gosta disso. Úrsula, nem se fala, fica pior ainda. E o Memo fica todo eufórico, mas ele se põe no seu lugar pelo momento e fala: Fausto, se você como pai quiser ir primeiro, eu não me importo, pode ir. Fausto surpreende tanto a Daniela quanto ao Memo, dizendo que se a garotinha pediu para ver o Memo, ele vai respeitar a vontade da menina e pede para que o Memo vá primeiro. Aí o Memo então fala já que não tem nenhum tipo de problema nisso, então assim eu me vou, e pede licença e se retira. Quando ele se vai, a gente, telespectador, fica todo esperando lá o baque em cima da Daniela, mas não. Ele apenas sorri para ela e Daniela corresponde o sorriso, enquanto Úrsula cai lá no sofá e fica lá esperando minuciosamente para que o Memo volte. Enquanto isso, vemos agora que o Memo vê a Isabela depois de tudo que aconteceu. Aí, gente, é só emoção, só alegria, e a Isabela agradece ao Memo por ter lhe salvado a vida. Úrsula e Macário conseguem ficar juntos depois de muito tempo, e nisso ele faz o maior suspense para contar a Úrsula a verdade. Úrsula pede para que Macário chegue de tanto suspense, que lhe conte logo a verdade. Com um belo de um sorriso na cara para chacotar a sobrinha, o Macário então revela para a Úrsula que o Memo é o verdadeiro pai da pequena Isabela. Nisso, a Úrsula fica totalmente em choque em saber toda a verdade. Úrsula chama o Macário de mentiroso e diz que vai matar o Memo depois dessa revelação. Aí o Macário pede para que ela tenha calma, porque se ela fizer isso, ela é quem tem a perder nessa história toda. A Úrsula diz que ela fez cara de boba esse tempo todo. Ele não tem noção que esses anos todos ele sabia que ela era filha dele, que ele me escondeu esse segredo e que ele engravidou aquela outra. Eu não consigo acreditar. Ele ficava olhando para minha cara o tempo todo e não me contou que tinha uma filha. Macário pergunta para Úrsula se não passou pela cabeça dele não saber que essa menina era filha dele e que logo agora ele descobriu. Aí Úrsula fica pé da vida e diz que ela não consegue acreditar que isso aconteceu. Macário diz que o leite já foi derramado, agora o que resta é tentar enxugar as coisas pela beirada para não manchar mais ainda o chão. E diz que ela terá que bancar agora uma boa pessoa. Aí então a Úrsula diz que agora se encaixa, já que agora ele está trabalhando para aquele povo. Então quando ele soube, ele foi diretamente para lá. Você se dá conta que ele está lá para tentar ser o pai da menina? Aí o Macário diz que nesse caso, essa menina é minha sobrinha e me convém tentar ajudar eles de qualquer forma. E eu quero deixar claro para você, Úrsula, que eu vou tentar apoiar ele no que for, porque eu preciso dessa família. E pede para que a Úrsula fique calma e que faça um esforço para tentar agradar cada vez mais a menina. Úrsula diz que não tem vontade de fazer isso e nem quer fazer isso, porque a única coisa que ela tem vontade nesse momento é de gritar, de esganar o Memo por ter lhe enganado esse tempo todo. Aí o Macário pede para que a Úrsula se controle e escute ele, porque ela está agindo por impulsividade e é isso que vai fazer ela perder tudo agora. E diz que, já que agora as coisas estão dando errado, ela terá que encontrar um atalho para que tudo venha a dar certo. Aí então o Macário pergunta para a Úrsula se ela quer ou não quer se casar com o Memo. Úrsula diz que sim, claro que eu quero me casar, eu amo esse homem mais do que qualquer coisa nesse mundo e não quero perdê-lo. Então Macário diz que ela terá que seguir à risca o que ele mandar, terá que ser uma boa madrasta para essa menina, porque ele sempre estará do lado da filha do que do lado dele. E diz que ela que terá que escolher suas batalhas, ou ela perderá tudo, ou ela trata essa criança bem e terá o Memo na palma de suas mãos, ou ela perderá totalmente tudo. A bruxa amada Karen não está aceitando o fim do seu relacionamento com o Fausto e está se afundando na comida. Ela come, gente, uma coisa, come outra. Bom, acho que ela vai precisar de um bom remédio para que não lhe dê dor de barriga. Ela chora, come, como um doce, como outra coisa, como acolá, e vai se desvaiando em toda a comida.
Enquanto isso, Memo ficou sabendo que a Isabela está em casa e corre lá para a mansão. Daniela é quem recebe ele e pergunta o que ele faz ali àquela hora. Memo diz que pede perdão e diz que por ter ido sem avisar, mas ele foi ver como é que está a Isabela. Daniela diz que a Isabela está bem, está em sua casa, está rodeada de coisas boas e que agora sim, ela está bem. Memo então pergunta para a Daniela como que agora ela está. Isabela então está lá no andar de cima, enquanto a Daniela diz que ela agora está bem porque sabe que sua filha está sendo bem cuidada em casa e que não há outro lugar melhor do que isso. Memo diz que agradece muito por ela cuidar da Isabela também, assim, ser uma ótima mãe, e isso lhe cativa bastante, e vai enchendo a Daniela de elogios, e acaba que lembrando daquele beijo, e diz que desde aquele momento ele não consegue parar de pensar na Daniela. Daniela diz que também não sabe o que é que está acontecendo com seus sentimentos, pois ela jamais sentiu o que está sentindo pelo Memo, e os dois começam a se encarar. Daniela pergunta o que será que está acontecendo entre eles. Aí o Memo diz que não sabe, mas enquanto isso, ele quer poder desfrutar um pouco desse sentimento e taca um beijo na mulher. A Daniela corresponde totalmente aos beijos de Memo e os dois se beijam, dessa vez com um pouco menos de medo. De repente, olha só quem acorda. A Daniela acorda e vê que tudo não passou de apenas um sonho. Daí ela fica relembrando todo aquele momento e vê que o Fausto está dormindo bem ao lado de sua cama e ela suspira assustada por esse novo sentimento. Karen agora está fazendo exercícios para suar e perder tudo aquilo que ela ganhou enquanto comia ontem chorando pelo Fausto. Ela já não sabe mais o que fazer para esquecer todo aquele sentimento. Ela come, ela malha, ela faz de tudo um pouco para poder aliviar a dor do término entre ela e o Fausto. Mas eles não vão terminar para sempre não. Isso é apenas uma pausa para que possam tentar voltar a ter o relacionamento ilegal dos dois. Karen está farta de ver o Fausto toda hora ao seu lado e então exige que ele vá embora da empresa. Daí ela faz então uma proposta para ele. Fausto diz que se ela não está conseguindo olhar para a cara dele, que ela que vá, porque o pai dele era chefe lá da empresa, era um líder majoritário e que ele não está disposto a abrir mão de nada ali. A Karen fica totalmente irritada com tudo isso, mas não abre mão de nada ali para que possa, então, de fato, fazer com que eles larguem o emprego. Daí o Fausto sugere que se ela não está mais aguentando vê-lo ali, que ela mesma peça demissão, que ela renuncie à empresa. Uma outra grande revelação que vai acontecer é porque o Macário, ele sabe que tem um triunfo em mãos. Então ele procura o Fausto lá na empresa para conversar com ele e poder revelar algo que está escondido por muito chaves escondida. Ele quer revelar para o Fausto a verdadeira identidade do Memo, que ele é o verdadeiro pai da filha de Memo, do Fausto, que é a Isabela. Daniela confia demais na Karen e acaba confessando para Karen toda a verdade sobre ela e o Memo e conta que já até sonhou com um homem e que lá no hospital os dois deram um beijo. A Karen vê isso como um grande triunfo quando a Daniela confessa que ela não sabe o que está acontecendo com ela nem com o Memo, mas fala que os dois se beijaram. Karen faz então a Daniela se sentir mal por ter beijado o Memo e começa a falar que há poucos dias a Daniela estava suspeitando que o Fausto tinha uma amante, sendo que na verdade quem tem é ela. Aí Daniela diz que não gosta, pois depois que conversou com a Karen ela está se sentindo até pior, foi apenas um beijo. A Karen diz que não foi só apenas um beijo, os sonhos também dizem muito mais do que isso. Memo escuta toda a conversa das duas. A Karen questiona ao Fausto ao Memo sobre as verdadeiras intenções dele com a Daniela. E também sugere a ele que ela já sabe que ele tinha uma gravação quando gravou a Karen junto com o Fausto aos beijos no aniversário do pai dela, né, que estava lá na casa dele. Aí o Memo pergunta a Karen o que ela quer com todos esses arrudeios. A Karen diz que sabe que o Memo está ali naquela casa por um motivo. E é esse motivo que ela quer saber qual é do Memo. Se ele está lá para destruir o casamento de Daniela com o Fausto e se casar com ela, ou se está apenas a trabalho ali e questiona o que de fato ele está fazendo ali naquela mansão. E diz que já sabe sobre o relacionamento da Daniela junto com o Memo. Memo fica sem resposta, paralisado ali na frente da Karen. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.